Eu já falei pra vocês como foi lindo a união e o casamento do Pantera Negra e da Tempestade. Mas, como tudo que é bom dura pouco, infelizmente esse casamento teve um fim que a gente pode dizer um pouco trágico, né, para os românticos de plantão. E esse fim se dá mais ao fato da própria Tempestade. Foi meio que por conta dela que o romance, o casamento dela com o T'Challa acabou. Porque vejam bem, a posição de monarca que a Tempestade adquiriu quando casou com o Pantera Negra beneficiou muito mais ainda a luta dela pelas causas mutantes, dando assim poder a ela para fazer muito mais coisas pelo seu povo. E o Pantera Negra sempre deu total apoio à causa dela e sempre deixou todo o reino de Wakanda à disposição da Ororo, a Tempestade, para ajudar os mutantes. E mais uma vez os roteiristas conseguiram destruir tudo, porque bom, o Pantera Negra e a Tempestade separadamente são maravilhosos. E mais uma vez os roteiristas conseguiram destruir tudo, porque veja bem, eles juntaram esse casal cedo demais, sem nenhuma grande aventura, sem um grande, como eu posso dizer, percorrer de caminho para fazer eles ficarem bem juntos. Por exemplo, o que rola lá com a Sue Storm e o Senhor Fantástico. Como eles juntaram do nada, chegou um momento que eles falaram, cara, a gente tem que acabar com isso, porque os dois funcionavam muito bem sozinhos. Eles funcionavam muito bem como uma dupla e tal. Realmente eram maravilhosos como uma dupla, mas o problema é que o Pantera Negra e a Tempestade, em suas respectivas histórias, eles eram muito bons sozinhos. Então os roteiristas tiveram que dar um jeito nisso. Eles precisavam de um motivo para fazer o relacionamento dos dois acabar. E aí eles usaram as motivação dos dois que poderia fazer o relacionamento acabar. Porque, por exemplo, veja bem, a Tempestade faria de tudo pela causa mutante e pelo povo mutante, assim como T'Challa morreria por Wakanda. E essa é a brecha na história do casal que eles usaram para destruir o relacionamento. E o primeiro golpe no relacionamento dos dois foi a batalha entre os Vingadores e os X-Men. E o que eles fizeram? Eles botaram a Tempestade para lutar ao lado dos X-Men e o Pantera ao lado dos Vingadores, já dividindo o casal numa primeira vez. E no decorrer desse tempo, os objetivos dos dois já não estavam mais tão alinhados, e toda vez que os X-Men chamavam, a Tempestade ia correndo. E numa dessas que ela foi correndo, quando os X-Men chamaram, a cidade de Wakanda foi atacada. E infelizmente eles não tinham a sua rainha, a sua monarca, a grande Tempestade, para ajudar os wakandanos. E pior ainda, o T'Challa teve que lutar na linha de frente contra o povo do Namor, que atacou eles. E ainda por cima, para piorar, era um mutante atacando a nação de Wakanda. E o outro golpe fatal na relação foi o fato de que enquanto o Namor, um X-Men, estava atacando Wakanda e o T'Challa teve que dar um jeito de se virar com o que ele tinha, a maior parte do exército e das frotas wakandanas estavam ajudando o povo mutante em outro lugar, sob ordens da própria Tempestade. Eu sei que vocês devem estar pensando, pô, cara, como é que o Namor conseguiu fazer esse estardalhaço todo contra o Pantera Negra e a nação de Wakanda? O problema é que, além de Wakanda estar desfalcada nesse combate, o Namor estava sendo o hospedeiro da Força Fênix. Então, mano, não tinha como tancar o cara. E o Pantera Negra, ele ainda aguentou bravamente, cara, a luta, mas infelizmente não tinha o que fazer. O bom disso tudo é que o Wakanda não teve tantos danos, eu digo em relação a mortes e tal. Foram mais danos físicos, mas mesmo assim isso daí já deu uma detonada braba, tanto no moral da Tempestade como rainha de Wakanda, porque ela não estava em Wakanda, tanto no relacionamento dos dois. E às vezes parece que as pessoas mais velhas acertam, né, cara? Cabeça vazia, oficina do diabo. Por quê? O fato do Pantera Negra estar ali sozinho, tentando reconstruir o Wakanda, sabe? Depois de ter sido totalmente desfalcado e derrotado, cara, é muito triste. E o pior disso tudo, ele estava realmente sozinho. Então ele começou a pensar coisas. E ele começou a pensar o quê? E sempre que o Wakanda precisava, a rainha Tempestade Ororo não estava lá. Estava sempre aos serviços dos X-Men em qualquer outro lugar, menos em Wakanda. E como o T'Challa morreria por Wakanda, ele sabia o que devia fazer. Foi aí então que ele mesmo mandou que anulassem o casamento dos dois,